Olá, você, sinergia, paz e muita alegria. Depois de conhecer um pouquinho sobre os australopitecos, a primeira espécie na linhagem evolutiva dos humanos, veremos agora o que os registros paleontológicos nos dizem sobre o Homo habilis. Antes, porém, que tal mais um eureka para ativarmos a memória? A pergunta deste eureka é: o que significa Homo habilis? Qual é o ancestral direto do Homo habilis? Este eureka foi fácil, não? O nome da espécie já é uma boa pista, não é verdade? Ainda assim, falemos um pouquinho sobre o Homo habilis, o primeiro na linhagem do gênero Homo. Os indivíduos do gênero Homo evoluíram da espécie Homo habilis para a espécie Homo sapiens. É o mesmo que dizer que o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens têm como ancestral comum o Australopithecus, ou seja, o macaco do sul. Aí eu fico aqui matutando, por que será que os humanos de hoje ficam tão enfurecidos quando chamados de macacos? Mais intrigante ainda, será que as pessoas que chamam o outro de macaco com a intenção de ofender têm uma linhagem evolutiva diferente? Teriam essas pessoas uma origem, uma ancestralidade diversa? Ou será que vieram de outro planeta? Deixa pra lá. Vamos ao que interessa. Na escala evolutiva, o Homo habilis é, até o momento, nosso primeiro ancestral do gênero Homo e viveu entre 2 milhões e 1,5 milhão de anos atrás. Ao longo de milhares de anos, alguns indivíduos australopitecos foram ganhando novas características físicas até que se transformassem no Homo habilis. A primeira característica que chama a atenção em relação ao Homo habilis é sua expansão craniana. Ele aparece com um cérebro de aproximadamente 650 centímetros cúbicos, significativamente maior do que o cérebro do Australopithecus, que, como visto anteriormente, tinha um cérebro de 400 centímetros cúbicos. Sua estatura também evolui, passando de 1,10 m para 1,20 m de altura. A bipedia é confirmada pelo forame magnum ou forame magno vertical. O significado de Homo habilis é homem habilidoso, assim considerado porque desenvolveu uma habilidade com as mãos que lhe permitia confeccionar e utilizar diversos tipos de ferramentas, utilizando a pedra lascada. Daí serem chamados também de Homo fabril.
Para o nosso estudo, porém, o que mais chama a atenção é o fato, como já dito, do Homo habilis ter um cérebro de 650 centímetros cúbicos. Nota-se, pois, um sensível crescimento deste órgão. Porém, este novo cérebro, ainda que maior, não torna o Homo habilis apto para desenvolver uma linguagem verbal capaz de se comunicar com os demais. Desse modo, continuemos nossa jornada falando agora sobre o Homo erectus. Vimos que o Homo habilis viveu entre 2 milhões e 1,5 milhão de anos. O erectus, por sua vez, viveu entre 1,6 milhão e 200 mil anos antes de Cristo. Você já imaginou o que isso representa? Quando falamos em 2.000 anos depois de Cristo, parece que já se passou um tempo enorme, não é mesmo? E o que dizer então quando falamos em 2 milhões de anos? Pois é, mas é o tempo em que essas duas espécies povoaram o planeta Terra. O erectus surge como descendente do Homo habilis e, como já dito, viveram de 1,6 milhão a 200 mil anos antes de Cristo. Duas coisas chamam a atenção. O Homo erectus tem uma estrutura muito superior ao dos antecessores, e o seu cérebro também se expande. O Homo erectus passa de 1,20 m de altura para cerca de 1,80 m e o cérebro chega a 900 centímetros cúbicos. Como se sabe que o erectus chegava a 1,80 m de altura? Os antropólogos assim concluíram com a descoberta do fóssil do menino de Turkana, assim conhecido por ter sido encontrado às margens do lago de Turkana, onde hoje é o Quênia, no nordeste da África. Este fóssil completo de um menino de apenas 9 anos de idade, com datação de 1,6 milhão de anos, tinha 1,63 m de altura. Assim, é possível estimar que, se esta criança tivesse chegado à idade adulta, teria crescido até alcançar 1,80 m. Como o próprio nome indica, essa espécie tinha o corpo mais ereto, desenvolvendo uma postura mais elegante, já prenunciando o comportamento que, na evolução do processo comunicacional, viria a ser exigido dos bons oradores. O segundo fato que merece destaque é o tamanho do cérebro, que agora chega a 900 centímetros cúbicos, 500 a mais do que o Australopithecus e 250 centímetros cúbicos a mais do que o Homo habilis. Resumindo, tinha uma coluna ereta, andava menos curvado e tinha um cérebro bem mais evoluído. Mas não é só. Era um hábil caçador e aprendeu a lidar com o fogo no cozimento de alimentos, com registros que informam que isto ocorreu na África do Sul há 1 milhão de anos e em
Israel há 800 mil anos. Foi o primeiro hominíneo a sair da África, ocupando regiões do Cáucaso, da Geórgia, do Sudeste Asiático e da China. Curiosamente, não vai para a Europa. Até o momento, não existem registros fósseis que comprovem a presença do Erectus em território europeu. O Homo erectus é a espécie humana de maior duração, tendo vivido por cerca de 1 milhão de anos, recorde que dificilmente será batido. Para a neurocientista brasileira Susana Herculano Rosel, foram eles que dominaram o uso do fogo e usaram a técnica para o cozimento dos alimentos. A domesticação do fogo entre 1 milhão e 800 mil anos foi um passo deveras importante na evolução da espécie. Os erectus passaram a ter, a partir deste recurso, ou seja, o domínio do fogo, não apenas uma fonte de luz e calor, mas também uma arma eficiente para afastar os animais que representavam perigo durante a noite. E ao dominar o manejo do fogo, aprenderam, não se sabe precisamente como, a cozinhar os alimentos que até então digeriam na forma natural. O aprendizado do cozimento amplia o cardápio dos humanos de então, que passam a ter mais variedades na alimentação. Segundo Susana Herculano Rosel, o cozimento do alimento foi a primeira revolução tecnológica do gênero Homo. Revolução que permitiu aos humanos defender uma habilidade que é praticada até hoje e que transformou nossa história evolutiva. Explica a neurocientista brasileira que, com 86 bilhões de neurônios e sem o cozimento dos alimentos, nós teríamos que comer cerca de 9 horas e meia por dia para atender às necessidades de energia consumidas pelo corpo e pelo cérebro. Isso significa que, sem o cozimento dos alimentos, o tempo útil que temos para estudar, para trabalhar, para divertir e para participar de um curso como o Trivium Civex teriam que ser única e exclusivamente direcionados para a busca de alimentos que atendessem à quantidade de calorias exigidas pelo corpo humano e, de modo específico, pelo cérebro de 1.350 centímetros cúbicos, que pesa 2% de nosso peso corporal e consome 25% das 2.000 calorias diárias que precisamos para sobreviver. Não teríamos tempo para outros afazeres. Seríamos como os primatas que ainda gastam tempo semelhante em busca de alimentos. 8 horas por dia, no exemplo dado pelo cientista, é o tempo aproximado que gorilas e orangotangos passam comendo alimentos crus para satisfazer a quantidade necessária de calorias. Isto porque, quando se ingere o alimento cru, apenas 30% das calorias são processadas e aproveitadas pelo organismo.
Ao contrário, quando o alimento é cozido, o aproveitamento é de 100%. Assim, ao promover essa revolução tecnológica por volta de 1 milhão de anos atrás, os erectos reduzem drasticamente a quantidade de alimentos necessária para prover o organismo e, por consequência, também reduz drasticamente o tempo gasto no processo de alimentação, pois cozinhar é pré-digerir os alimentos antes de levá-los à boca. Como sugere a doutora Susana Herculano, é bom que passemos a ver a cozinha como algo bem diferente, algo muito mais revolucionário e tecnológico do que estamos acostumados a significar. Sem a revolução tecnológica do cozimento, jamais seríamos o que somos hoje. Diante de tantas características evolutivas, não há nenhuma evidência de que o Erectus já tivesse uma linguagem para se comunicar com os membros da espécie. A fala articulada, modulada, mais complexa, não poderia ter aparecido nos erectos mais recentes? Há quem defenda a ideia de que a linguagem falada surgiu de um lento processo evolutivo até alcançar o estágio complexo utilizado a partir do Homo sapiens. Não há, porém, evidências de que o Erectus falava, embora se possa admitir que já possuía algum tipo avançado de linguagem, considerando o tamanho do seu cérebro e de suas habilidades já referidas anteriormente. O que não é possível precisar é se a linguagem era apenas gestual ou se já era acompanhada de algum tipo de vocalização. É certo, porém, que não tinha o domínio de uma linguagem mais complexa, mais comunicativa, que apenas surge, segundo as evidências, por volta de 50 mil anos atrás, já nos últimos tempos do Paleolítico Superior, quando o Homo de Neandertal chegou a viver contemporaneamente com o Homo sapiens. Nesta nossa viagem pela história da raça humana, já vimos como nossos ancestrais, ao longo de mais de 2 milhões de anos, passaram do gênero Australopithecus, de aparência simiesca, para o corpo mais robusto do Erectus, do qual acabamos de falar, e jamais assemelhado com o corpo de um homem moderno. Agora falamos do Homo de Neandertal. Sua existência está ligada à evolução do homem moderno e é comprovada por meio de vários fósseis encontrados na Europa e na Ásia, onde viveram entre 200 mil e 29 mil anos antes de Cristo. Não viveram na África. O nome desta espécie é uma referência ao Vale de Neander, na Alemanha, local onde se deu a descoberta de um dos primeiros fósseis da espécie.
Estudos científicos mais recentes sugerem que os neandertais não apenas viveram contemporaneamente com os sapiens, mas com eles se relacionaram numa época em que os sapiens já falavam. Estudos publicados em 2016 indicam que não houve apenas o relacionamento, mas também o cruzamento entre os neandertalenses e os sapiens. A descoberta de conchas decorativas e do uso de pigmentos vermelhos revelam suas habilidades para produzir objetos de arte, fato que reforçam a ideia de que já possuíam uma forma mais desenvolvida de comunicação. Os neandertais tinham o rosto protuberante, um nariz enorme, adaptado para a umidificação e aquecimento em ambientes frios, aos quais eram adaptados. Tinham corpos mais musculosos do que o Homo sapiens e são comumente retratados como trogloditas, como o arquétipo homem das cavernas, bruto e estúpido, sempre com um pedaço de madeira na mão, pronto para o ataque. Esta imagem tem mudado aos poucos, na medida em que se vai conhecendo melhor essa espécie, que também tinha um cérebro de 1.650 centímetros cúbicos, aproximadamente 10% maior em volume do que os humanos de hoje. Isso implica dizer que os neandertais já possuíam um cérebro capaz de produzir a linguagem falada. Mas, afinal, teria o Homo neandertal desenvolvido a fala? Esta é uma pergunta para a qual estamos buscando uma resposta desde o início de nossos estudos, pois sabemos nós que a fala é uma das características que diferenciam profundamente o ser humano dos demais animais, que, ao contrário dos humanos, apenas manifestam suas emoções e desejos através de latidos, urros, gorjeios, ganidos. Mas sabemos também que durante muito tempo os hominíneos estiveram limitados a estes recursos no processo de comunicação. O Homo erectus, do qual falamos anteriormente, ainda se assemelhava aos animais em sua comunicação. O que talvez pudesse já diferenciar o erectus seria a diversidade de recursos utilizados na linguagem corporal, que foi desenvolvendo ao longo do tempo. Isso, porém, é uma mera suposição calcada no fato de que o aumento gradativo do cérebro do erectus tenha facilitado a criação de gestos e movimentos diferenciados dos demais animais, compondo assim o arsenal de recursos utilizados na comunicação corporal. Mas dúvidas e controvérsias existem em relação a tudo isso. Considerando o diâmetro do cérebro do Neandertal maior do que o nosso próprio cérebro, o fato de terem se relacionado com os sapiens numa época em que estes já falavam, e ainda o fato de serem possuidores de um aparelho fonador, ainda que incipiente, justifica a suposição de que
tenham desenvolvido a aptidão para a linguagem falada, ainda que de forma rudimentar. A descoberta num fóssil de Neandertal de 60 mil anos da existência de um osso hioide intacto indica que os neandertalenses já podiam falar, pois é nesse osso, localizado atrás da língua, que ficam suspensas nossas cordas vocais. A extinção dos neandertais se deu por volta de 30 mil anos atrás, e diversas são as causas apontadas como explicativas para o fato. Dela não nos ocuparemos, eis que o nosso foco na abordagem da pré-história tem sido, como já observado, a evolução do cérebro humano. Assim, o fazemos porque o propósito é realmente dar um destaque maior ao cérebro, dada a sua importância no processo do desenvolvimento da linguagem, da comunicação humana. Igual atenção temos dado ao processo de desenvolvimento da linguagem corporal, tão importante também no nosso processo de comunicação verbal. Sem a evolução do cérebro em sua dimensão física, o homem jamais teria desenvolvido a fala com um cérebro de apenas 400 centímetros cúbicos. E sem a fala, jamais teríamos alcançado o estágio evolutivo dos dias de hoje. Com esta incerteza em relação à fala dos neandertalenses, concluímos esta videoaula, recomendando a você a realização das práticas disponíveis no RPO e sugerindo a visualização dos vídeos listados para o aprofundamento do tema. Vejo você na próxima videoaula. Até breve e muito grato pela sua atenção. Grande abraço.